No ano de 1980, nasceu uma missão, um propósito que atravessaria gerações. Os Gideões missionários da última hora surgiram com um objetivo claro: unir o Brasil para evangelizar o mundo, levar a mensagem de Jesus Cristo, salvar vidas e levar esperança a lugares esquecidos pela humanidade. Ao longo dos anos, esse trabalho tem alcançado regiões extremas, lugares de difícil acesso, onde muitas vezes só se chega a pé por rios, trilhas ou caminhos na selva. São comunidades no sertão, aldeias, tribos indígenas e regiões isoladas, onde o Evangelho ainda precisa chegar. Em muitos projetos, os Gideões constroem igrejas e também escolas, porque acreditam que o futuro começa na infância. Crianças que antes não tinham acesso ao ensino, hoje aprendem a ler, a escrever e, principalmente, a conhecer o caminho da verdade. Projetos que existem há anos e que já transformaram não apenas crianças, mas famílias inteiras. Hoje, mais de 1000 famílias missionárias estão espalhadas pelo mundo e sendo mantidas pelos fiéis contribuintes dos Gideões para levar a palavra de Deus adiante. Homens e mulheres que deixaram tudo para viver um chamado. Eles enfrentam distâncias, desafios e dificuldades, mas continuam avançando, porque sabem que cada vida alcançada vale a pena. E mesmo com esse grande exército missionário, ainda há muito a ser feito. O mundo é vasto e todos os dias vidas estão sendo perdidas sem conhecer a verdade. Por isso, missões exigem urgência. Jesus nos deixou uma missão: levar o Evangelho a toda criatura. E esse chamado não é apenas para alguns, é para todos nós. Hoje, os Gideões continuam unindo o Brasil para alcançar o mundo. Esta obra está no coração de Deus e você está sendo chamado a fazer parte dela. Vamos unir nossas forças, vamos avançar, porque no fim não há nada maior nesta vida do que cumprir a vontade de Deus. Missões exigem urgência e missões se fazem agora ou nunca mais. Gideões missionários da última hora, unindo o Brasil para evangelizar o mundo. Graças a Deus que nos dá a vitória, por intermédio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Igreja do Senhor Jesus, eu vos cumprimento com a paz do Senhor. Quantos felizes e vitoriosos temos aqui esta noite? Pegue a sua Bíblia, por favor, agora mesmo, e se encaminhe junto comigo ao Evangelho de Jesus segundo escreveu Lucas, capítulo de número 3. Glória a Deus. Glória a Deus. Pastor Zilmar, é uma alegria muito grande conhecê-lo. Na verdade, tudo que foi dito sobre o senhor era estrita verdade. O senhor me recebe aqui com um carinho quase paternal, né? E eu quero louvar a Deus por isso. Sou muito digna esposa, é um prazer conhecê-los. Deus possa em Cristo continuar abençoando o senhor e toda a sua casa. Obrigado por essa tão rica oportunidade. Louvar a Deus também pela vida do pastor Giovanni e do pastor Abner. Que Deus continue abençoando esses grandes servos do Senhor. Tudo que puderam fazer para que eu pudesse estar aqui
toda a sua cordialidade nesse processo. Deus seja louvado. Muitíssimo obrigado. Capítulo de número 3 do Evangelho segundo Lucas. Vamos ler a partir do verso 1, alguns versos. Quem já está pronto, diga aleluia. Está escrito: no ano 15 do império de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judeia, e Herodes tetrarca da Galileia, e seu irmão Filipe tetrarca da Itureia e da província de Traconites, Elisânias tetrarca de Abilene, sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes, veio no deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, e percorreu toda a terra ao redor do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para o perdão dos pecados, segundo o que está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, que diz: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Quantos dizem graças a Deus esta noite? Podem sentar-se, por favor. Me atentei vindo para cá, a olhar um bonito cartaz na estrada, que eu tenho a idade dos Gideões. Eu e os Gideões temos 41 anos. Feliz coincidência, né? Deixe eu brevemente dizer a vocês aqui, meus irmãos, que eu estou acompanhado aqui de uma parte muito importante, especial da minha família. Está aqui a minha irmã, para quem não sabe, né? Minha querida irmã pastora Helena Raquel. Ela é a Gideonita, eu sou só um debutante, né? Sou um novato. Ela é a Gideonita. Está aqui a minha sobrinha Maria, meu cunhado pastor Eleomar. Minha família, um pedaço dela está presente aqui, eu louvo a Deus por isso. Estão me acompanhando amigos queridos de longa jornada, pastor Antônio Marcos, pastor Adriano Dias, o pastor Jonatas, que também trabalha conosco no ministério. E eu quero louvar a Deus pela vida de tantos amigos preciosos aqui na minha retaguarda. Eu quero otimizar o tempo, então quero dar um beijo, uma palavra de gratidão a todos vocês, em particular os meus conterrâneos, né, que estão aqui. Deus vos abençoe, pastor Alex, que está bem por ali, o pastor Albert, pastor Renan, pastor Wellington Lima, meus conterrâneos e amigos. E a todos os demais que cooperam com o trabalho do Senhor, recebam um fraternal abraço. Quantos estão motivados para continuarem ouvindo a voz de Deus? Digam amém. Não foi nenhum teólogo, não que haja problema com isso. Não foi nenhum apóstolo, muito menos ainda há problema com isso. Mas foi o próprio Jesus quem vaticinou uma coisa a respeito de João Batista, e ela é: nascido de mulher, não há ninguém maior do que João Batista. Portanto, nós estamos falando sobre um personagem, um ministério de grandeza inigualável. Mas por que o ministério de João Batista tem tamanha distinção e sua pessoa tamanha distinção de grandeza na boca de Jesus? Bom, o ministério de João Batista e sua direta ligação com o ministério de Cristo respondem-nos esta pergunta. Mas além desta grandeza, repousa sobre João Batista também a grandeza de ser o último dos profetas bíblicos. Nós pentecostais, os pentecostais estão por aí? Nós pentecostais acreditamos no dom da profecia e seu exercício atual, somos continuistas. Então, quando digo que João Batista foi o último dos profetas, estou falando sobre os profetas canônicos, sobre os profetas bíblicos. A Bíblia diz que a lei e os profetas terminaram em João. Mas a Bíblia também demonstra que João tinha uma mensagem, e esta era: arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. Então, ao mesmo tempo que João é a personificação do fim de uma era,
ele também é a voz do anúncio de uma nova dispensação. Então esta posição que João Batista exerce, ela é uma posição única. Ele está no limiar de duas eras, no limiar de duas dispensações. É um servo, é um obreiro das duas, e ninguém mais teve tamanha satisfação. Para fazer esta ligação entre esses dois tempos ou eras, deixa eu agradecer ao meu irmão do teclado. Desculpa, eu podia ter avisado antes, é que eu não tenho o hábito de pregar com música, mas muito obrigado, tá bom? Pela sua presteza, meu querido irmão. Então, continuando, quem ainda está por aí, diga graças a Deus. Nós estamos falando de um ministério grande. E aí, quando falamos sobre um ministério grande, talvez uma palavra, e eu não vejo problema com isso, ok? Uma palavra apareça para nós: sinais. Se você hoje falar a respeito de alguém e enxergar alguém com grande ministério, talvez você pense que este grande ministério está acompanhado por sinais. Mas quando eu olho para o ministério de João Batista, eu chego a uma conclusão. Conclusão essa que foi dita pela boca de um grupo de pessoas, discípulos, que estavam na região do Jordão e receberam a visita de Jesus. Logo que Jesus saiu da Judeia, sob ameaça de ser apedrejado. Quando Jesus chegou nas margens do Jordão, encontrou alguns discípulos de João Batista, e esses discípulos disseram o seguinte, abre aspas: na verdade, João não fez sinal nenhum, mas tudo que ele disse sobre ti era verdade. Como pode um ministério tão grande não ter nenhum sinal? Como pode um ministério de tamanha grandeza não ter operado um único sinal? Há uma aparente frustração e um aparente demérito em dizer sobre João: não fez nenhum sinal. Mas o mérito dele vem agora, quando os mesmos que disseram que ele não fez nenhum sinal disseram: tudo que ele disse sobre Jesus era verdade. Eu quero que você compreenda algo precioso esta noite. João não tem demérito algum por não ter feito sinal, por uma simples razão: ele não foi chamado para operar sinal. Não há frustração em não fazer aquilo que você não foi chamado para fazer. Apenas se lamente caso você não estiver fazendo o que Deus espera que você faça, mas não se preocupe em não fazer o que Deus nunca esperou que você fizesse. Eu não estou preocupado pelas músicas que não cantei, porque eu não fui chamado para cantar. Eu ainda não estou preocupado com os livros que não escrevi, porque ainda não, Deus não me deu uma palavra se me chamou para escrever. Mas eu estou preocupado se alguma mensagem que Deus quiser me dar, eu não tiver coragem ainda de pregar. Eu não estou preocupado com aquilo que esperam que eu faça e eu não faço. Eu estou preocupado com aquilo que a profecia disse que eu deveria estar fazendo e eu ainda não estou fazendo. Não há problema em não ter sinal. Não há problema em você não estar escrevendo um livro. Talvez não há problema em você não está fazendo uma coisa ou outra coisa, mas ocupe-se e preocupe-se em cumprir na íntegra aquilo que a profecia disse que você deveria fazer. Profeta fraquinho não faz sinal, mas Isaías nunca disse que ele faria sinal. Isaías disse: voz do que clama no deserto. Você está tão preocupado porque está sendo apontado como alguém que não está fazendo sinal e não está observando que você está fazendo o que Deus te chamou para fazer. E quem está fazendo o que Deus chamou para fazer deve estar feliz, deve estar satisfeito, deve estar honrado. Quantos estão me entendendo nesta noite? Digam graças a Deus para eu saber que você ainda está por aí. João não fez nenhum sinal, mas absolutamente tudo que ele disse sobre Jesus cumpriu-se e era verdade. Agora repare bem, porque o evangelista Lucas, capítulo 3, para contar a história
ministerial de João Batista. Ele ocupou-se de traçar, de produzir um panorama, na verdade, dois. Um panorama de natureza política e um panorama de natureza religiosa. Lucas se ocupa de nos fazer entender em quais dias, sob qual atmosfera, o ministério de João foi exercido. Aí, para isso, Lucas dá um panorama político e fala sobre todos os governantes da Judéia, Galileia e adjacências. Aí agora ele vai dar um panorama religioso e vai dizer que o ministério de João sucedeu-se nos dias dos sumos sacerdotes Anás e Caifás. Agora repare bem, qual o valor, qual a importância de eu ter lido com você tantos nomes de reis, de monarcas, de governadores, de líderes, de tetrarcas. A importância disso é o enquadramento do ministério de João Batista. Todo ministério levantado por Deus está enquadrado em algum contexto. É uma resposta de Deus a algum contexto. E no caso de João Batista, este aqui é o panorama. Tibério liderava de cá, Pôncio Pilatos de lá, Herodes para cá, Filipe para o outro lado, Abilene para cá, uma coisa daqui e a outra de lá. E eu estou lendo na Bíblia mais uma vez sobre o exercício de um ministério profético nos dias dos reis. Eu vou lhe dizer duas coisas. A primeira, o que você vai ver recorrente na Bíblia, o que você lerá recorrentemente na Bíblia, abre aspas, e nos dias dos reis tal, do rei tal, profetizou fulano de tal. Fulano de tal profetizou nos dias do rei tal. Agora eu vou dizer o que você não vai ler na Bíblia. Você nunca vai ler na Bíblia que o rei tal reinou nos dias do profeta tal. Pastor, aonde o senhor quer chegar? Fique aqui comigo. Não são os reis que reinam nos dias dos profetas. São os profetas que profetizam nos dias dos reis. Por quê? Porque os profetas são a resposta, a contrapartida. Oh, aleluia! Os profetas são a reação de Deus à atmosfera estabelecida pelos líderes. Daí vem uma grande preocupação que eu preciso transferi-la para você, porque é um sentimento do coração do Eterno. A pergunta é: o quanto nós estamos preocupados com o estabelecimento dos próximos reis, mas estamos despreocupados com o treinamento dos próximos profetas. Nós estamos ocupados de conceber ideias para os próximos anos políticos, mas não temos uma agenda de fomento ao ministério profético nas nossas igrejas. A igreja não tem a incumbência de levantar reis, ela tem a incumbência de levantar profeta. Eu gostaria muito de ver a mesma energia, o mesmo empenho. Eu gostaria muito de ver a mesma vontade, o mesmo investimento. Eu gostaria de ver a mesma visceralidade com a qual algumas pessoas, lideranças, ministérios se ocupam de fazer seus reis, mas não tem nenhum projeto para levantar profetas. Estão preocupados com o outubro de 2026, mas não tem um seminário teológico digno dentro de suas igrejas. Eu tenho uma palavra de Deus para esta noite, e ela é o tempo de nos preocuparmos em levantar a reação de Deus na terra, na boca dos seus profetas.
aleluia. Rebaraia saia, leve assando come faz. De candoraia racia que leve a surgia. Ele me antro corre para calaraço. Reproia raia ando come andará de sé. Os profetas profetizam nos dias dos reis. Foi no ano que morreu o rei Uzias que Deus levantou Isaías. Vá para o primeiro capítulo de Isaías, você vai ver as informações de quais reinados perspassou o ministério de Isaías. Você vai entender que a Bíblia sempre vai colocar os reis como os que estabelecem a atmosfera, e os profetas como os que reagem à atmosfera estabelecida. Eu estou declarando que alguém levantou a mão lá atrás, mas foi muito murcho, vou tentar de novo. Eu estou declarando que vai sair daqui esta noite uma multidão de bocas abertas, dispostas a liberar a palavra do Eterno. Vai ter reação. Se o inferno tem ação, a igreja tem reação. Se a agenda do mundo tem ação, a igreja tem reação. Panorama político. Panorama político. Mas não é só um panorama político. Há também um panorama religioso. E o panorama religioso, na boca de Lucas, é descrito desta forma e maneira. Sendo Anás. Eu queria que você repetisse comigo. Diga comigo, sendo Anás e Caifás, sumos. Diga, sumos sacerdotes em Israel. Olhe para o seu vizinho, por favor, e diga para ele: tem um S muito estranho nessa frase. Porque eu aprendi no livro de Levítico, eu aprendi com as instruções e deliberações claras de Deus para Moisés, que sumo sacerdote é um cargo uno. Sumo sacerdote é um cargo singular. Existe uma coisa estranhíssima acontecendo nos dias de João Batista. Tem um S onde não devia ter. Tem pluralidade aonde devia ter singularidade. A intromissão ou introdução de um S, quando leio na Bíblia que havia estranhamente 2 sumos sacerdotes, embora um fosse operante, executivo, e o outro nominal. E há aí um grande problema. Porque está claro que o sacerdócio era efetivamente exercido por um, mas havia o sogro que detinha o título, mas não exercia a chamada. E eu gostaria de lamentar, me levantar e profetizar contra todo sacerdócio que se limita a ser nominal, mas não é funcional. Todo sacerdócio que se limita a um carimbo numa folha, mas não entra mais no lugar santíssimo. A todo sacerdócio que é só o nome numa ata, mas não tem mais espaço no fogo do altar de Deus. Chega daquilo que é meramente nominal, mas não é funcional. O reino de Deus não comporta mausoléus. O reino de Deus não comporta museus de estátuas inúteis. O reino de Deus é dinâmico, ativo e funcional. Tem um S intromissivo
estranho. Pastor, e o que este S intromissivo e estranho tem a ver com os nossos dias? Eu lhe digo, porque estão querendo colocar alguns S's onde não há. Trazer pluralidade para aquilo que Deus fez singular e uno. Eu não li na Bíblia que existe fés. Eu li na Bíblia que existe uma só fé. Eu não li na Bíblia que existem batismos. Eu li na Bíblia que existe batismo. Não li na Bíblia que existem senhores. Eu li na Bíblia que existe uma só fé, um só batismo, ei Gideões, e um só Senhor. Jesus não virá buscar noivas, Ele virá buscar a sua noiva. A introdução do S é um artifício sórdido de quem tem medo de ser firme, de quem quer agradar, de quem quer fazer discurso politicamente correto. Então tem que ter uma versão, uma avaliação, talvez uma hipótese, uma tradução do grego, um problema de transliteração do hebraico. Você está sendo fraco, está sendo frouxo. A Bíblia é uma só, a fé é uma só, o batismo é um só. Mas eu preciso colocar S onde não tem, porque o maior dizimista da igreja tem uns probleminhas de caráter. Eu tenho que colocar S aonde não tem, porque estou recebendo a visita de um político influente. Aí eu tenho que colocar S onde não tem, porque eu tenho que abrir a porta dos Gideões esse ano para mim. E Deus me trouxe para dizer: não bote S aonde não tem S. Eu vim buscar uma noiva, uma noiva, uma noiva, uma noiva. Eu tenho uma palavra, é uma palavra, é uma palavra. Eu estou sentindo a presença de Deus neste lugar. Que o temor do Deus eterno repouse graciosamente sobre nós, e que Ele nos quebrante o coração e contraia-nos o espírito esta noite. A missão: preparar o caminho do Senhor. Eu vou daqui, você vai daí. Qual é a missão de João Batista? Não é assim que eu assistia com os meus amigos os VHS lá no Rio de Janeiro, não. Vamos lá de novo. Como é que é a missão de João Batista? Preparar o caminho do Senhor. Preparar o caminho do Messias. Preparar o caminho de Jesus. Eu gostaria muito que nesse momento o meu ego pudesse ser duramente golpeado. Eu gostaria que as minhas vaidades pudessem ser esmagadas agora, porque eu estou lendo na Bíblia que o caminho de Jesus foi preparado. E quando eu me lembro sobre quem é Jesus, das tantas coisas magníficas ditas sobre Ele, e ditas por Ele mesmo sobre si, uma é importante de lembrar. Ele disse certa vez aos seus discípulos: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então Jesus disse sobre si próprio: eu sou o... Muito fraco, mas forte, Gideões. Eu sou o...
E a Bíblia está dizendo que a missão de João Batista era preparar o caminho do Senhor. E se este Senhor é Jesus, e se Jesus disse eu sou o caminho, então seria correto eu dizer que João Batista preparou o caminho do caminho. Preparou o caminho do caminho. Pastor, e aquela parte que o senhor falou da sua vaidade e tal, é agora que eu gostaria de vê-la despedaçada aqui, mas não é a minha não, só não, é a sua também. Por quê? Porque se até aquele que era o próprio caminho precisou de um caminho de preparação, quem você está pensando que é para pensar que não precisa passar pela preparação do caminho? Que arrogância é essa sua de pensar que meia dúzia de palavras no grego que você aprendeu, meia dúzia de palavras no hebraico que você aprendeu, aquele curso que você fez por correspondência, está agora dando a você a condição de negligenciar o caminho, não submeter-se ao caminho, não subordinar-se ao caminho. Deus me trouxe para dizer, se até meu filho que era o próprio caminho passou por um caminho, quem gente que morre hoje, fede amanhã, está pensando que é para não passar pelo caminho? Agarra a mão da pessoa que está do teu lado, dá uma chacoalhada nele e nela e diga, passa pelo caminho, honra o caminho, não rejeita o caminho, não renega o caminho, não finge que não está vendo o teu caminho, subordina-te ao caminho, submete-te ao caminho, acredita no caminho. Reino de Deus é processo, reino de Deus é processo, reino de Deus é processo. A mensagem: raça de víboras. Aqui vai uma confissão. Antes que eu mergulhasse mais profundamente neste texto, no meu entendimento, esta declaração de João Batista havia sido dada para os fariseus. No meu entendimento, esta lapada de João Batista havia sido dada aos que saíam dando de braço, dizendo que batismo que nada, esse cara maluco. Aí João ia e dizia, raça de... Não, foi não. Para quem João Batista direcionou essa lapada? Está escrito aqui. Dizia, pois, João, a multidão que saía para ser batizada por ele. Sabe quem João chamou de raça de víbora? O pessoal de jaleco branco. Escrito JB Church. Lucas está dizendo que aqueles a quem foi direcionada a palavra raça de víboras eram os que estavam não fugindo, não xingando, mas descendo para ser batizado. Imagina como você se sentiria de jalequinho branco na fila do batismo e o pastor dentro da água dizendo, raça de víbora. Raça de víbora não é xingamento. Raça de víbora não é retaliação para quem não queria ser batizado. Dizer para quem descia ao batismo raça de víboras é dizer, raça é a espécie. É sobre aquilo que vocês são agora. Mas vocês precisam mudar isso, daí onde estão, até chegarem aqui. Porque vocês não podem entrar no Jordão como víboras. Por um detalhe muito importante, quem está interessado em saber qual, diga eu.
Víboras são excelentes nadadoras, elas não submergem. Profeticamente, o que João está dizendo é o seguinte: este rio não é para víbora nadar. Esse rio não é para víbora mergulhar e desfilar. Esse Jordão não é para víbora fazer batismo cênico de influencer para botar no Instagram e dizer que se batizou em Israel e na outra semana está cantando as mesmas imundícies nos mesmos shows de sempre. E Deus me trouxe aqui para dizer: Jordão não é lugar de víbora exibida. Jordão não é lugar de víbora que vai ficar nadando. Jordão é lugar de sepultar o velho homem e nascer de novo para Deus. João está dizendo: não venha fazer caravana aqui não. Não vem tirar foto para dizer que batizou no Jordão só para constar não. Ou muda quem é daí até chegar aqui, ou vai chegar aqui para ficar nadando e não vai submergir. Quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Víbora não produz fruto, víbora põe ovos. O que João Batista está dizendo é: não se multipliquem sendo as víboras que são, se transformem numa coisa melhor e deem frutos dignos de arrependimento. Eu estou declarando batismos na tua igreja e na minha igreja, cheios de arrependimento. Mas nós fomos até aqui para voltar aqui e terminar lá. Vamos voltar aqui? Vamos voltar aqui com um sacerdote cumprindo o seu turno. O nome dele é Zacarias. E o anjo Gabriel aparece para ele e diz: vai ter choro de criança na tua casa. Ele fala: como é que vai ser isso? Não dá não? O anjo olha para ele e fala: eita, eu sou Gabriel, rapaz. Eu não estou aqui de conversa fiada, eu assisto diante do trono do Todo-Poderoso. E agora, porque você duvidou da minha palavra, tu vais ficar mudo. Zacarias sai do templo, falando por acenos para o povo sem entender. Mas como você já sabe, Isabel engravidou. Quem está por aí, diga amém. 9 meses depois, oh glória a Deus, nasce João Batista. E quando bate no calendário o 8º dia, é dia de apresentá-lo no templo. E agora tem um problema, porque o pai sacerdote está mudo. E quando João Batista chega ainda sem nome para ser apresentado no templo, gente ao redor começa a dizer: vai ser Zacarias, vai ser Zacarias, vai ser Zacarias, vai ser Zacarias. E estava quase sendo Zacarias mesmo, até que a irmã Isabel disse: não vai ser não, vai ser João. Agora, por que tem tanta gente achando-se no direito
de falar a respeito de qual seria o nome do menino, porque quem deveria falar disso? Estava mudo. O silêncio de Zacarias oportunizou a especulação da vizinhança. Escute o que eu vim dizer. Silêncio de sacerdote oportuniza especulador. Metade das besteiras que estão sendo ditas sobre fé e evangelho no Brasil não estariam sendo ditas se metade dos sacerdotes estivessem de boca aberta se posicionando. Eu tenho uma palavra de Deus e ela é: quem oportuniza os faladores de besteira são os sacerdotes silenciados. Cada sacerdote silenciado é uma oportunidade para um especulador falar de profecia que não ouviu, metendo o bedelho onde não é chamado. Aí, influência quer falar de teologia. Por quê? Porque os teólogos estão calados. Aí, quem não tem a experiência do avivamento quer arbitrar sobre o avivamento. Por quê? Porque os teólogos pentecostais estão calados. Mas quando os sacerdotes abrirem a boca, os especuladores vão calar a boca deles. Por que tem tanto coach falando de fé sem saber nada de fé? Por que tem tanto coach falando sobre espiritualidade sem ter vivência nenhuma na espiritualidade? É porque eu não estou colocando a minha voz aonde ela precisaria estar. Todo silêncio oportuniza uma voz especuladora. Mas quando a igreja, quando as bocas proféticas e sacerdotais, elas estão empoderadas e tomadas de seus devidos lugares, a gente grita mais alto, a gente fala qual é a verdade, e não vai ter gente que não sabe do que diz, querendo meter o bedelho onde não foi chamado. Eu tenho uma declaração profética e ela é: eu não vou deixar ninguém falar no meu lugar. Se depender de mim, especulador não vai ter oportunidade, porque eu vou abrir a minha boca. Aí quem viveu o avivamento, quem sabe o que é avivamento, quem tem vida com Deus, está de boca calada, não quer ensinar, não quer passar, não quer transferir experiência, não quer fazer uma escola de profetas dentro da sua casa. Aí quem é que vai falar no seu lugar? O influencer. O influencer vai ensinar para o seu filho o que é espiritualidade. O influencer vai falar para o seu filho o que é avivamento. E ele vai fazer isso de forma jocosa e ridicularizadora. E aí nós vamos começar a ter um sério comprometimento das próximas gerações em relação à essência do nosso pentecostalismo, porque ela está sofrendo uma ação de ser ridicularizada. E sabe do que mais? Muitos de vocês que estão enchendo essa plateia hoje dão audiência para piada com língua estranha, acham engraçado ver vídeo de comédia sobre Pentecostes, e eu estou curioso para ver como é que você vai convencer seu filho a buscar batismo no Espírito Santo, se você é o primeiro que escarnece de língua estranha dentro da sua casa. E todo mundo se metendo. É Zacarias, tem que ser o nome do pai. Uai, é o nome do pai. E a irmã Isabel falou: não é não. Vai ser João. Disseram: não pode. Não pode? Não pode. Não pode. Tem uma cláusula aqui, ó. Tem uma regra aqui.
Um estatuto aqui. Não pode. Por que não pode? Não tem ninguém na família dele com esse nome. Sabe qual é a justificativa que andaram dando? Para dizer que você não pode? Porque não tem ninguém na sua família que seja. E o que eu vim dizer é que isso se tornou uma razão em particular para Deus decidir fazer, justamente porque você vai ser o primeiro. Bata na mão de pelo menos 3 pessoas perto de você e diz: e daí que não tem ninguém na tua família, você vai ser o primeiro. E daí que tua família não tem tradição no evangelho, você vai ser o primeiro. E daí que tua família não tem tradição no ministério, você vai ser o primeiro. E daí que ninguém canta na tua família, você vai ser o primeiro. E daí que ninguém prega na sua família, você vai ser o primeiro. E daí que ninguém nunca saiu do país da sua família, você vai ser o primeiro. O que foi razão de descrédito se tornou saboroso para Deus. Ele me mandou dizer: é agora que eu vou fazer. Deus me mandou dizer: eu gostei. Eu gostei. Quando alguém olhou e disse: não tem ninguém na família dele. O Espírito de Deus me mandou dizer: eu gostei. Quando você postou e alguém riu e disse: não tem como, não tem ninguém na família dele. Eu gostei quando eu vi você desacreditado, amarrado nas circunstâncias da tua limitação. Eu gostei quando vi dizendo: não tem nome, não tem herança, não tem voz, não tem mídia, não tem vez. Eu gostei. E agora mesmo que eu vou fazer, diz o Senhor. Não tem ninguém na família. Não pode. E por que não pode? Porque não tem ninguém na família. Sabe o que vai acontecer? Será que eu sou a única pessoa que crê no Deus das coisas inéditas? Será que eu sou a única pessoa que crê que o fato de não ter ninguém se tornou uma questão de glória pessoal para o seu próprio nome? E ele me trouxe para dizer: é agora mesmo que eu vou fazer. Hoje de hoje, se alguém acredita que é agora mesmo que ele vai levantar o primeiro, abra a boca por alguns segundos para glorificar o nome daquele que levanta o primeiro. Aí tinha uma confusão, um princípio de conflito. O pessoal dizendo Zacarias, a irmã Isabel rompendo protocolos. As mulheres não tinham muita oportunidade de falar. E a irmã Isabel: não, vai ser João. E ficou naquela. O pessoal falou: vamos perguntar para o pai. Se você for embora, volte agora. Porque tem uma coisa muito estranha que vai acontecer agora no texto. Olhe para cá. Diz a Bíblia: e começaram a pôr acenos, perguntarem a Zacarias se deveria mesmo ser João o nome do menino. Espera aí. Começaram a perguntar por linguagem de gesto, improvisada, não tinha libra no tempo, né? Começaram a se comunicar com o sacerdote por quê? Pelo quê? Pelo quê? Por quê? Ele não era surdo. Ele era mudo. A repreensão que Zacarias recebeu não foi ter ficado surdo.
foi ter ficado mudo. Então por que estão falando com aceno se ele ouve? Por que eles se comunicam com o sacerdote? Numa linguagem que não é em tese necessária, porque ele não ficou surdo, ele ficou mudo. Se eles perguntam, sacerdote, o nome do menino deveria ser João, é isso mesmo? Ele teria ouvido em alto e bom som toda a frase. Mas por que o povo falou por acenos com Zacarias? Porque foi assim que Zacarias falou com o povo. Quando ele saiu do templo, ele estabeleceu uma linguagem, e o povo só reproduziu. A verdade é que o povo foi reduzido à mesma linguagem de seu sacerdote. A verdade é que o nível do sacerdote se desdobra sobre o nível do povo. A verdade é que tem gente no povo que podia estar gritando, mas está só acenando, porque tem sacerdote punido. A verdade é que tem gente que está debaixo de autoridades e apacentamentos, que estão achatando seus ministérios e sua espiritualidade, porque a punição que repousa sobre eles está emanando e rebaixando o nível do rebanho inteiro. Deus me trouxe aqui para dizer, sacerdote, eu não vejo a hora de você voltar a abrir esta boca, porque este nível que o povo está vivendo por tua culpa, não é o nível que eles poderiam estar vivendo. Você gelou e está gelando tua igreja. Você se tornou ranzinza e teus obreiros estão ranzinzas iguais você. Você se tornou avesso ao fogo e está criando um discipulado de gente chata e avessa ao fogo também é. Mas Deus, Zacarias, vai te pegar outra vez. Olhe para os seus obreiros. Tem gente na sua equipe que poderia estar voando, mas não está, está só acenando. Porque teu pastorado está doente. Tua liderança está enferma, está punida, repreendida, está exortada e está limitada. Você está gerando um efeito cascata de fazedores de mímica. A voz que foi tirada de você acabou sendo tirada de mais gente. Porque isto é sobre responsabilidade ministerial e sacerdotal. É por isso que eu vim declarar. Alguém levantou a mão, mas é muito lá atrás. Deixa. Eu vim declarar, Zacarias. Tu vai dentro dessa noite voltar a abrir a tua boca. Abrir a tua boca. Experimenta começar a abrir a boca dizendo glória. Dizendo glória. É isso mesmo? Dá uma tabuinha aí que eu vou escrever. João. Eu não sei se vai ser numa tabuinha, numa tabona. Não sei se vai ser no outdoor, num quadro de giz, num pedaço de papel. Mas o que eu sei é que o que está na profecia ao teu respeito vai ser confirmado.
Nagarayashe. Eu não sei se vai ser num pequeno momento íntimo de oração ou diante de uma multidão como hoje. O que eu sei é que tudo que Deus disse ao teu respeito será confirmado. Quando o pessoal viu aquele furdunço santo todo, começaram a se perguntar: quem será esse menino? Porque eu vou te falar, para dar essa confusão toda que deu, quem será que vai ser esse menino? Porque para dar esse tumulto que deu aqui hoje, quem será que vai se tornar esse menino? Veio no deserto a palavra do Senhor a João, filho de Zacarias. Veio no deserto a palavra do Senhor a João, filho de Zacarias. Vai ser a voz que clama no deserto. Mas antes veio no deserto a palavra do Senhor a João, filho de Zacarias. Não pode ser voz quem ainda não ouviu a voz. Não pode ser voz quem ainda não ouviu a voz. Eu escuto primeiro, eu falo depois, eu recebo primeiro. Cartão de visita de Lucas a respeito do nosso homem João, filho de Zacarias. Primeira menção, primeira apresentação ministerial. Não é como João Batista. A apresentação ministerial de João feita por Lucas não é João Batista. É João, filho de Zacarias. Ligado no Pai, na sombra do Pai, associado ao ministério do Pai. Não tem problema não. Estou sob a sombra do meu Pai, até que eu dê meus próprios frutos e possa ser sombra para alguém. Só que não adianta fazer mistério, porque todos nós aqui sabemos, eu encerro. Todos nós aqui sabemos que nosso homem daqui a pouco vai ser chamado de João. Mas se pelo amor de Deus, nós já sabemos disso, e Lucas já sabia também. Porque Lucas apresenta João Batista no exercício do seu ministério, primeiro como João, filho de Zacarias, e lá na frente então como João Batista. Porque Lucas está sendo coerente com a ordem dos fatos. Pastor, explique com o maior prazer. Por que não chamá-lo agora de João Batista? É simples, pergunte por quê. Porque ele ainda não batizou ninguém. Se não batizou ninguém ainda, então não é João Batista, ainda é o João, filho de Zacarias. Quando batizar, João Batista. Pastor, mas isso é muito simples, é igual batatinha quando nasce, esparrama pelo chão. Ué, se é simples, por que você ainda não entendeu que não dá para ter nome daquilo que você não começou a fazer ainda? Se é tão simples, por que você quer ter nome de Batista se não batizou ninguém? Por que é tão simples se você já quer levar o nome daquilo que ainda não começou a exercer? Vá comer um cadinho de fubá, meu filho. Vá ralar esse seu joelhinho um cadinho, minha filha. Vai contrair caminho com Deus e vida com Ele. Começa a fazer primeiro e colha os frutos do nome depois. E tem mais.
Não é João Batista, pastor Renan, porque batizou. Porque Filipe batizou o eunuco também. E não foi chamado de Filipe Batista. Então não é o que você faz de vez em quando. É o que caracteriza, define a tua vida e o teu ministério. Então escute, enquanto este ministério não for a razão pela qual você acorda, não permear os teus sonhos, enquanto este ministério não for a tua vida de verdade, não ouse ser nomeado por algo que ainda não entrou nas tuas veias. Sabe quando vai ser João Batista? Quando batizar 1, 2, 3, 4. Quando batizar for tua vida. Quando batizar for teu ar. Quando se quiserem te tirar alguma coisa, te tirarem qualquer coisa, menos batizar. Quando isso for teu pão. Quando isso for tua vida. Quando isso for tua alegria, quando isso for a razão do teu sorriso, quando isso for a razão das tuas orações na madrugada, quando isso permear os teus sonhos, quando isso transpirar pelos teus poros, quando isso caminhar pelas tuas veias, aí tu serás digno de ser chamado por este nome. Fez uma vez, já quer o nome. Fez como o outro fez, já quer o nome. Baixou uma mensagem no chat GPT, pregou, já quer o nome. Pegou meia dúzia de trejeitos do pregador pentecostal e aplicou e já quer teu nome. Mergulha nisso, faz disso a tua vida, faz disso a tua história, faz disso os teus dias. Oh, eu estou pregando para alguém aqui ainda nesta noite. Levante a mão mais alto que você puder, porque eu estou declarando: o nome vai vir, o nome vai vir, mas ele só virá depois que você viver para isso. Eu concluo aqui. Lhe falando sobre um profeta que é filho de um sacerdote. E se João Batista é filho de um sacerdote, significa que ele é um levita. Vou repetir. Se João Batista é filho de um sacerdote, isto obrigatoriamente significa que ele é então por favor diga bem alto, é um profeta. Qual a parte do bem alto você não escutou? Vamos de novo para encerrar e diga: é um profeta, mas também é um levita. E é muito útil, é muito funcional, é muito importante ser profeta e também ser levita. Porque no ministério do deserto não tem banda. Porque no ministério do deserto não tem a dupla Osiel e Daiane para cantar depois que prega. Porque no ministério do deserto não tem tangedor para fazer a profecia descer, Eliseu. Porque no ministério do deserto ou tu sabe fazer teu culto. Porque no ministério do deserto ou você aprendeu a ser adorador também, ou vai ser um profeta
com céus fechados sobre a tua cabeça, porque Gideões é hoje, pregador é hoje, cantor de fora é hoje, mas a partir de amanhã, ou melhor, depois dos Gideões, é você, teu deserto, tua harpa e a tua adoração. Não vai ter dupla, não vai ter cantor, não vai ter pregador, não tem fundo musical. É você que vai aprender a fazer o teu culto. Pode segurar, por favor, essa música, por favor, segura um pouquinho. Porque inclusive eu quero aproveitar para dizer que você precisa saber se produzir e se conduzir sem música. Porque João Batista, profeta, eu vim inclusive te dizer, esse seu vício de pregar com banda tocando mais alta do que você, está escondendo que nem você está confiando na sua mensagem. Eu confesso para vocês que tem dias que eu estou em alguns lugares e eu fico tentando entender o que o pregador está pregando, porque a banda está tocando tanto, o baterista está dando um workshop, o guitarrista está solando, o baixista está fazendo slap, e a mensagem está se tornando secundária. Ô João Batista, tu não sabe ser levita não, rapaz. Tu precisa de fundo musical para embalar tua mensagem, ou tu tem uma palavra na boca para entregar. Eu estou declarando, levante bem alto a sua mão para receber. E não tem problema nenhum com o louvor que vai cantar agora. Não é disso que eu estou falando. Ser inteligente, está entendendo? Por inclusive podem se achegar, meus queridos irmãos, que é agora que a gente vai adorar a Deus com vontade mesmo, porque a hora é agora. A hora da música é agora. É a hora da palavra, é a hora da palavra. Vai ficando de pé do teu lugar. Só quem sabe ser levita. Só quem sabe ser levita. Só quem semia. Uragarama cheia. Oh, no deserto não tem tangedor para socorrer Eliseu. No deserto, ou tu sabe adorar, ou vai ficar com o céu fechado. Mas quem sabe adorar já poderia ter começado a adorar. Quem sabe adorar, quem gosta de adorar, já poderia ter começado a adorar. Porque eu não sou adorador só quando o microfone está na minha mão. Eu sou adorador 24 horas por dia, 7 dias por semana. Quem é adorador? Quem é adorador? Quem é adorador? Vai levantando a mãozinha e vai glorificando ao nome do Senhor. Vamos lá, vai levantando a sua mãozinha. E só quem gosta de adorar, só quem veio para adorar, só quem é da adoração, só quem quer adorar, faça isso agora. Agora, 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 agora. Deus habita no meio dos louvores do seu povo. É agora. Não, é junto com a mão dele. Garra na mão dele. Levanta para o céu mais alto que você puder. Você não tem noção como essa visão aqui é impactante. Isso não é um ajuntamento de pessoas comuns. Isto é um conclave dos próximos profetas que vão sacudir esta geração. Quem está passando nessa cidade agora não tem a menor ideia da concentração de poder que está direcionada em Camboriú na noite deste 1º de maio. Hoje, dia do trabalhador, aquele que desde a antiguidade não se viu, nem com ouvido se percebeu outro além dele que trabalha para aquele que nele espera. Jesus disse: eu trabalho até agora e meu Pai trabalha também, e eu declaro que o trabalhar de Deus vai começar a tomar a tua alma agora.
espírito de medo, eu te repreendo agora. Espírito de timidez e covardia, eu te repreendo agora. Atadura da boca, algema do pé, grilhão da mão, saia! O espírito que empodera está nesta casa. Isso não é reunião de alta performance, não é euforia psicológica, é poder de Deus. Eu vou contar de 1 até 3. Quando eu disser já, eu gostaria que você achasse alguém com quem você se sinta minimamente à vontade, desse um abraço de poder nessa pessoa e dissesse: abra tua boca, porque o teu tempo é esse e a tua hora é agora. Eu conto um, Espírito de Deus vai tomar vocês dois agora. Eu conto 2, é na unidade que Deus fará grandes coisas. Eu conto 3 agora. Dá um abraço em alguém e diga: abra a tua boca, porque teu tempo é esse e a tua